Hoje eu vou te ensinar a vencer com as peças pretas tão rápido quanto eu te ensinei ontem a vencer com as peças brancas. A gente vai ver outro gambito, dessa vez o gambito Stafford, talvez você já tenha até ouvido falar. E eu vou te ensinar várias armadilhas que a gente pode usar para vencer o branco muito rápido. E num próximo vídeo que vai sair, eu vou te ensinar a refutar essa abertura aqui com as brancas. Então nesse vídeo a gente vai focar em como usar o gambito Stafford como uma arma para vencer com as pretas muito rápido. E no próximo vídeo eu vou te ensinar como lidar com isso se você tiver de brancas e o seu oponente jogar o gambito Stafford contra você. Então vamos direto para o que interessa, que é a teoria. A gente vai entrar numa abertura que chama jogo russo, depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo F6, um pouquinho diferente do tipo de abertura mais clássica que a gente está acostumado, com cavalo para C6 defendendo o peão, mas também é muito comum esse lance, cavalo para F6. É uma abertura também bastante popular, no nível mais alto especificamente. Aqui a nossa ideia é, em vez de defender o peão de E5, a gente contra-ataca o de E4. E o branco pode capturar em E5 agora. A gente não vai querer capturar de volta imediatamente, isso aqui leva a uma armadilha muito comum, que permite ao branco jogar dama para E2 mirando o seu cavalo. E aí, se você só mover o cavalo de volta, por exemplo, com o cavalo para F6, você acaba levando esse golpe cavalo para C6. É um cheque descoberto e ao mesmo tempo ataca essa dama. Mas não é isso que a gente vai estar fazendo. A gente vai, depois de permitir ao branco tomar esse peão aqui com o cavalo toma E5, oferecer a ele uma chance de trocar esse cavalo com o cavalo para C6. E depois dessa troca, parece que o que a gente está fazendo não faz muito sentido, né? Agora a gente tem um peão a menos e a gente acabou oferecendo ao branco uma chance de defender esse peão de E4, que agora é a vez dele e ele pode defender. Mas essa é a nossa ideia, sacrificar esse peão para conseguir uma iniciativa, conseguir um ataque e conseguir uma posição na qual as chances do branco errar e acabar caindo numa armadilha são muito altas, como a gente vai ver. A partir desse ponto, eu selecionei a análise de modo específico para o nível intermediário e iniciante. Então a gente vai ver os lances que são mais comuns nessa faixa de rating. Isso para ajudar a tornar o vídeo mais prático e aumentar as chances de a gente ver variantes que realmente vão acontecer nas suas partidas. A gente vai ver linhas que são as que acontecem com mais frequência em partidas online. Uma vez que o intuito desse vídeo é munir você para ganhar partidas mais rápidas de blitz, de bullet e num contexto mais casual, tipo jogando uma partida online, a gente especificou a análise para esse contexto, digamos assim. Então vamos lá, no nível intermediário, os lances mais comuns que você vai ver aqui são D3, defendendo o peão, cavalo para C3, também defendendo o peão, e esse outro lancezinho um pouco mais chato, E5, movendo o peão e contra-atacando o cavalo. Desses todos, nesse nível intermediário, eu continuo a ressaltar, o mais frequente é D3. Mas vamos ver algumas outras linhas primeiro, começando com E5. Se você quiser ver as outras variantes antes, fica à vontade para pular para a variante que você está interessado. Na barra de progresso do vídeo tem os capítulos e lá tem especificamente cada linha para você ver na ordem que você preferir. Então vamos lá, se o branco jogar E5 contra você aqui, o que você vai fazer primeiro é mover o cavalo para o centro, com o cavalo para E4. E aqui tem dois lances que você pode esperar. Muita gente joga D3 nessa posição e ataca o cavalo novamente. Esse lance é um erro. Aqui a gente nem vai mover esse cavalo. A gente vai jogar bispo para C5 e setar uma armadilha para o branco. Se ele achar que pode ganhar a peça aqui tomando esse cavalo, a gente vai tomar em F2 agora. E repara que se o rei capturar o bispo, a dama vai ficar em defesa. Então a gente vai poder ganhar a dama aqui. Então ele não vai querer tomar o bispo, ele vai querer jogar um lance tipo rei para E2 e continuar defendendo a dama. Mas agora vem bispo para G4 e ele está sem opções, não dá para continuar defendendo a dama, ele vai ter que tomar o nosso bispo e permitir a gente ganhar a dama dele por duas peças, levando a uma posição completamente ganha para a gente. A outra possibilidade, depois de ele jogar esse lance E5, a gente mover o cavalo para E4, se ele não jogar D3 atacando o cavalo e permitindo a gente setar essa armadilha, ele pode também jogar D4 e aí só ganhar mais espaço no centro. Aqui a gente vai começar com os nossos truques mais táticos. Eu lanço aqui a dama para H4, a gente vai atacar F2 e já estamos ameaçando o checkmate, então ele tem que tomar cuidado. O lance bastante comum aqui de você ver é G3 defendendo dessa forma, mas esse lance cai em uma outra armadilha, que a gente vai tomar em G3 e ele não vai poder tomar com o peão de H, uma vez que a torre vai estar caindo, né? A dama está cravando o peão de H2, mas ele pode tomar com o peão de F. Só que agora vem esse dama para E4, é um cheque e a gente vai capturar essa torre em seguida, infiltramos a posição e mais uma vez estamos completamente ganho. Então essas são
duas linhas para você manter em mente se o seu oponente, depois de você jogar o gambito Stafford, vir com esse E5 para cima de você. Agora vamos para as outras linhas um pouco mais frequentes. Vamos começar vendo aqui cavalo para C3. Eu quero mostrar umas possibilidades em ordens diferentes para até ficar mais claro depois como isso pode transpor, porque muitas vezes você vai ver cavalo para C3 e D3 combinados em ordens diferentes. Mas vamos ver o que acontece quando o branco joga direto cavalo para C3. Esse aqui já não é um lance muito bom, leva pra gente muitas chances de o branco acabar caindo numa armadilha. A gente vai jogar aqui bispo para C5. Esse é um tema muito frequente no Stafford, que é tirar esse bispo para C5 e aí trabalhar com ele junto com esse cavalo, pulando aqui para G4 ou até E4, em umas variantes que a gente vai ver depois, e atacando esse ponto fraco em F2. Às vezes até a dama ajuda a participar desse ataque com lances tipo dama para H4, mirando F2 e H2, ou dama para D6, também mirando H2. Todos esses são temas táticos que você vai ver em quase todas as variantes que a gente vai estudar daqui para frente. Então vamos lá, bispo para C5 é o nosso lance aqui, e tem dois lances que são muito comuns, você vai ver com bastante frequência e a gente vai dar uma estudada. O primeiro é esse bispo para C4, o branco desenvolve de um jeito muito natural. Agora ele já está começando a se complicar depois de cavalo para G4. Lembra dos temas que eu acabei de falar, são muito frequentes. A gente já move o cavalo para G4 atacando F2 e assim, por hora parece que não tem problema muito grande, né? O branco consegue fazer o roque aqui, por exemplo, que é o lance mais comum no nível intermediário, e defender o peão de F2. Mas agora vem esse dama para H4. E a gente começa a combinar tudo aquilo que eu estava falando. A partir desse ponto, a gente já está ganhando, para você ter ideia. É muito forte o ataque aqui. Estamos batendo em F2, estamos batendo em H2. Aqui já é uma ameaça de checkmate com a dama e o cavalo combinando em H2. E também são 3 peças atacando F2, né? Então ele está muito sobrecarregado. Muita gente aqui, inclusive, se desespera e joga esse lance bispo toma F7. É um intermédio, previne o mate porque a gente está em xeque, e depois que a gente toma esse bispo, o branco joga dama para F3. Mas aqui ele está só atrasando o inevitável. A gente vai mover o rei de volta para E8, mais uma vez estamos ameaçando o mate em H2, e aqui um lance comum para defender é esse H3, mas a gente não vai mover o cavalo por enquanto. Primeiro a gente vai aproveitar que o branco ajudou a gente, sacrificando aqui em F7 e abrindo a coluna F, para jogar esse lance torre para F8, contra-atacando a dama e ao mesmo tempo acrescentando mais uma peça ao ataque de F2. Depois que ele mover a dama, digamos dama para E2, agora a gente vai salvar o nosso cavalo e ao mesmo tempo tomar aqui em F2, e o branco está completamente perdido aqui. Estamos setando um cheque descoberto. Quando a gente tomar em H2 vai ter oportunidades de checkmate, porque cavalo toma H2 é até H3, perdão, é até um cheque duplo. Então a gente está totalmente ganhando nessa posição. Ou seja, esse bispo para F7 aqui é um lance desesperado. Ele não pode jogar dessa forma, não vai solucionar nenhum problema. Ele tem que lidar com essa ameaça de checkmate. Aí agora vem o outro lance mais comum aqui, que é H3. O primeiro lance que vem à mente de qualquer pessoa nesse nível mais intermediário, que não está percebendo o que está acontecendo aqui. Agora, tudo bem, ele solucionou o mate, mas F2 ainda está caindo, né? São 3 peças no ataque, a gente vai tomar com o cavalo F2 e ao mesmo tempo preparar esse cheque descoberto. Agora, dama para F3 é o lance mais comum aqui, tentando contra-atacar F7, que agora o bispo e a dama estão batendo em F7, mas o branco não vai ter tempo de fazer nada. Aqui já é mate forçado, depois de cavalo toma H3, cheque duplo, então ele tem que mover o rei. Rei para H2 ou rei para H1 não faz a menor diferença, digamos rei para H1. Agora a gente vai voltar o cavalo para F2, cheque duplo novamente, né? Cheque com o cavalo e com a dama. E só então, depois que ele mover o rei para G1, dama para H1 é checkmate nessa posição. É por isso que esse gambito é tão venenoso. Nessa linha, para a gente dar uma olhada como a gente chegou aqui, o branco jogou de modo completamente natural. Depois de ele começou com o cavalo para C3, bispo C5, bispo C4, agora cavalo para G4, roque, tudo bem natural até agora, dama para H4, H3, tá fazendo lances que parecem fazer total sentido, mas ele já está completamente perdido, como a gente viu, podendo até levar checkmate em 11 movimentos. Então a gente viu duas linhas diferentes aqui, depois da troca, o que acontece em E5 e o que acontece em cavalo para C3, ambos não são lances muito precisos. Vamos ver agora o que acontece com D3, que é a continuação mais precisa defendendo esse peão de E4 com outro peão. Lembrando que se o branco fizer qualquer outro lance que não defende esse peão,
dá pra gente a chance de recapturar o material e acaba que o estilo de jogo do branco não vai fazer muito sentido, né? A ideia dele é manter o peão extra que ele tem e a gente vai trocar isto por iniciativa. Então, esse lance D3 faz bastante sentido defendendo o peão. Agora a gente segue da mesma forma, bispo para C5, preparando ataques aqui em F2. O branco pode até combinar os lances e jogar um lance como cavalo para C3 nessa posição. É também bastante comum. E a gente segue da mesma forma, cavalo para G4. Mais uma vez estamos propondo esse ataque em F2. A maneira mais comum de defender aqui é bispo para E3, que acaba devolvendo o peão, né? Se ele fizer qualquer outra coisa, tipo F3, por exemplo, para salvar o peão, a gente vai entrar em F2 de qualquer forma, porque o bispo está defendendo e a gente consegue enforcar a dama e a torre e sair ganhando material. Então, bispo para E3 é meio que forçado aqui, bloqueando esse ataque, mas o bispo só tem um defensor. Agora a gente vai tomar em E3 e depois de F toma E3, bispo toma E3, dama para F3 é o lance mais comum atacando o bispo, a gente defende com dama para G5, ao mesmo tempo com as ideias aqui de bispo D2, aproveitando para forçar o rei branco a mover, né, e perder o direito de fazer o roque. E a partir daqui a gente também está indo muito bem. A gente recuperou o peão que a gente sacrificou e temos uma posição melhor do que a do branco. Ou seja, o branco tem que fazer lances que reflitam a preocupação com esse cavalo para G4. Por exemplo, vimos essa linha aqui na qual se ele só jogar D3 e cavalo para C3 e não tiver ligado no que a gente está ameaçando, aí vem cavalo G4 e a posição fica melhor pra gente. Então, lances mais pertinentes aqui são lances que tentam prevenir essa ideia de cavalo G4. Agora a gente vai ver esse tipo de lance. Como, por exemplo, bispo para E2 nessa posição, defendendo contra cavalo para G4, trazendo mais uma peça para o controle. Aqui a gente vai lembrar desse lance muito importante, H5, trazendo mais uma peça para o suporte de G4, tentando mais uma vez renovar a ideia de entrar aqui com o cavalo. Em muitas situações, o branco vai até conseguir capturar esse cavalo com o bispo, mas a nossa ideia jogando H5 é que uma vez que a gente recapturar, vai abrir a coluna H para essa torre e a gente consegue trazer mais uma peça para o ataque na ala do rei. Então digamos que o branco siga naturalmente fazendo roque. Agora a gente vai jogar cavalo para G4, aproveitando que a gente trouxe esse peão para o suporte, e já temos umas ameaças bem chatinhas aqui. Tem dois lances que são comuns nessa posição. O primeiro é tomar o cavalo e o segundo é tentar expulsar esse cavalo com um lance tipo H3. Vamos ver o que acontece quando o branco toma o cavalo primeiro. Aqui a gente vai tomar de volta com o peão, lógico, essa era a nossa ideia para abrir a coluna H. E aí mais tarde a gente vai começar a trazer a dama via H4 ou via D6 para criar ameaças de checkmate em H2 e usar o fato da coluna H estar aberta. Um lance bem comum aqui é bispo para E3, tentando desafiar o seu bispo, e parece que o branco está fazendo progresso, né? Mas agora vem o nosso bispo toma E3. O branco aqui deve estar achando que está indo tudo bem, ele está conseguindo trocar as peças e consolidar o peão extra que ele tem. Depois de F toma E3, ele só não vai estar preparado para esse dama para H4, que é uma das ideias, como eu falei. A gente está atacando H2, e a presença desse peão aqui em G4 dificulta muito os lances defensivos que o branco poderia ter. Aqui, se ele jogar H3, G toma H3, se ele tomar de volta, né, é óbvio que vai estar perdendo, então dama para F3 é um lance mais sério aqui, tentando trazer uma peça para a defesa da ala do rei, mas agora a gente vai seguir com H toma G2, e depois de dama toma G2, bispo para H3, e a gente está, mais uma vez, completamente ganho. Olha isso, o rei branco não tem proteção nenhuma, a gente está ganhando material e o rei está completamente exposto. Então, tomar esse cavalo aqui acaba saindo pela culatra. Depois de a gente jogar o cavalo para H4, um lance talvez um pouco melhor seja jogar H3 e tentar expulsar o cavalo dessa forma. Mas aqui, mais uma vez, a gente não vai mover o cavalo, a gente vai trazer mais uma peça para o ataque com dama para D6. Agora, para começar, a gente está ameaçando dama para H2, checkmate imediato, né? Então ele tem que lidar de modo bastante preciso. Ou ele toma o cavalo, que ele pode fazer de duas maneiras diferentes, que é o que a gente vai ver, bispo toma G4 e H toma G4, ou ele tenta cobrir o cheque de alguma forma, né? Cobrir o mate de alguma forma. Inclusive, se o branco jogar G3 aqui, que é uma armadilha, muita gente vai cair, tenho certeza, sem perceber que o peão de F está cravado. Agora dama toma G3, rei H1 e dama H2 é checkmate. Você ficaria surpreso se você soubesse a quantidade de gente que está caindo especificamente nessa armadilha aqui, sem perceber que o peão de F está cravado. Mas digamos que ele tome o cavalo, né, com alguma das duas peças. Vamos começar vendo o que acontece quando ele toma o cavalo com o peão. H toma G4 é muito arriscado, porque a gente vai tomar de volta com o peão de H
e renova a ameaça de dama para H2, porque agora é a torre quem está dando suporte ao longo da coluna H aberta. Aqui já é mate forçado, a única coisa que ele pode fazer é atrasar com lances tipo E5 para você tomar, depois bispo para F4 e continuar atrasando, mas não vai levar muito longe aqui. Qualquer coisa que ele faça, dama para H2 é impossível de prevenir. Mais uma vez, G3 perde imediatamente, e se ele jogar um lance tipo torre para E1, dando espaço para o rei, vem dama para H2, rei F1 e dama H1 é checkmate. Então, para lidar com esse cavalo para G4, ele não vai querer tomar, depois de H3, né, ele não vai querer tomar com o peão. Acaba abrindo a coluna H e levando a checkmate inevitável. Mas o que acontece se ele tentar tomar com o bispo, por exemplo? Também é muito bom pra gente. A gente vai jogar aqui H toma G4, mais uma vez abrindo a coluna H. Se ele tomar de volta, dama H2 é checkmate. Dama H2 é checkmate imediato, então não vai poder recapturar. O lance mais preciso aqui é E5. Agora, se a gente tomar em E5, vem torre para E1, né, cravando a nossa dama ao rei, então a gente não vai querer tomar, a gente vai querer jogar a dama para G6. E aí, trazer a dama para mais perto do ataque mais uma vez. Agora segue uma linha que é um pouco mais profunda, é uma das armadilhas mais profundas, né, nessa análise que a gente vai ver, mas também não é tão difícil de lembrar assim, porque os lances são muito intuitivos. Depois de D4, o lance que é um pouco mais difícil de lembrar, digamos assim, é que você não move esse bispo. Depois que o branco ataca e fecha essa diagonal, a gente foca no nosso ataque aqui na ala do rei. A gente vai tomar em H3 com o peão. Ele não vai poder tomar de volta porque o peão está cravado. Então ele vai tentar avançar, né? Porque mate em G2 foi ameaçado, então ele vai avançar com G3. Agora a gente joga H2, ele vai subir ou... Assim, subir é um pouco mais arriscado, né? É melhor colocar o rei no canto, onde pelo menos o rei fica bloqueando a promoção do peão, que inclusive é outra ameaça que pode até se consolidar mais pra frente. Aí aqui a gente vai seguir com o bispo para F5. Esse é o lance que é um pouco mais difícil de lembrar, mas também tem vários outros lances que ganham aqui. Dama para D4 cheque é outro lance bom também. A ideia é continuar atacando. Bispo para F5 prepara lances tipo bispo para E4 e bispo toma C2, enforcando a dama e esse cavalo que vai ficar indefeso também. Inclusive, aqui se ele tomar o nosso bispo, ele não fica com uma peça a mais. A gente toma em C2 e depois de ele mover a dama, a gente vai tomar esse cavalo aqui eventualmente e recuperar o material. Agora tem alguns lances diferentes para onde ele pode mover a dama. Quase todos são muito ruins. Por exemplo, dama para E2, depois de a gente tomar o cavalo, a gente ainda vai estar ameaçando o bispo D3, fazendo um raio-x aqui. Dama para F3, a gente volta o bispo para E4 e crava a dama ao rei e ganha imediatamente. Outros lances que ficam na coluna D, tipo dama para D4, vem torre para D8. Ele está muito sem opções. Dama para E1 é outra opção ruim, porque a torre vai ficar sem quadrados. A gente vai tomar o cavalo, depois jogar bispo para D3 e a torre não tem para onde ir, né? A dama, se vier para E1, acaba bloqueando a torre. Então, entre um monte de lances ruins, eu decidi colocar esse dama para D2 aqui, só para seguir a nossa análise, não faz muita diferença. Qualquer coisa que ele faça, a gente está ganhando aqui. Agora a gente joga torre para D8 e depois de ele mover a dama mais uma vez, a gente vai tomar o cavalo, recapturando o material. E6 é um lance interessante aqui, tentando criar problemas, mas assim, não vai levar muito longe. É só a gente jogar dama para D3 nessa posição. Agora que a gente tem material a mais, né? A gente tem um peão a mais e temos esse trunfo aqui, que é esse peão extremamente avançado, uma troca de dama seria sim a nosso favor. Então, digamos que ele jogue E toma F7, rei toma F7, e depois dessa troca das damas aqui, torre para E1, salvando a torre, a gente pode até jogar bispo para E4. Eu coloquei essa linha até o final só para mostrar como o preto está completamente ganho aqui. Inclusive nessa posição aqui, se jogar a torre para E1, que é um lance muito natural, aqui é mate forçado, né? Bispo para E4, ele vai ter que tomar, não tem para onde ir. Agora torre para E1, rei G2 e H1 promovendo para uma dama vai encerrar a partida. Então não tem opção muito boa aqui. Essas linhas de bispo para E2, por mais que sejam um pouco mais conscientes, tentando prevenir essa ideia de cavalo para G4, ainda levam a posições muito arriscadas. É só você lembrar esse H5, segue com o cavalo para G4 e continua atacando na ala do rei com essas linhas que eu mostrei. Agora, uma outra possibilidade, depois de bispo para C5 aqui, se não cavalo para C3 e nem bispo para E2, é jogar esse lance bispo para G5. Isso aqui você vai ver muito frequentemente também. A ideia é tentar prevenir esses ataques com o cavalo G4, cravando o cavalo à dama. Mas isso aqui leva a uma das armadilhas mais clássicas de todas no Stafford, no qual a gente vai
tomar em E4 e ignorar esse ataque na nossa dama. Aqui, se ele não perceber o que está acontecendo e tomar a nossa dama, a gente vai tomar em F2 e depois de rei para E2, bispo para G4 é checkmate. Então, em cavalo para E4, ele não pode tomar a dama, né? Acaba levando checkmate, o que significa que ele vai tentar jogar um lance um pouco mais preciso, digamos. Ele pode tentar voltar o bispo para E3, por exemplo, e cobrir o ataque em F2 dessa forma, mas isso aqui não resolve muita coisa. A gente toma em E3 e depois de F toma E3, dama para H4, acaba abrindo essa diagonal. E G3 é o lance mais comum aqui, mas a gente vai tomar esse peão em G3, porque o peão de H2 está cravado. Se ele tomar de volta, a gente toma a torre e sai ganhando material. Então, outra possibilidade, se não bloqueando com o bispo aqui, seria tomar o cavalo, né? Já que ele percebeu que tomar a dama leva mate, talvez ele tente tomar o cavalo. Mesmo assim, vai estar com uma peça a mais, né? Aqui você pode tomar o bispo de volta e ficar com o material completamente igual, mas um lance melhor ainda é tomar F2 e aproveitar da mesma armadilha que a gente viu. A dama fica em defesa se o rei sair de perto, então ele vai tentar jogar rei para E2 e manter a defesa, mas aí vem bispo para G4 mais uma vez, ele vai ser forçado a capturar e a gente ganha a dama numa outra armadilha bem parecida com aquela que a gente viu lá no começo. Então, essas foram as linhas que eu queria mostrar para você no Gambito Stafford. Como deu para ver, são muitas armadilhas diferentes que o branco pode cair, muitas linhas nas quais a gente dá mate em 8 movimentos, 10 movimentos, 11 movimentos, e é por isso que essa abertura é muito venenosa para jogar contra gente que está despreparada e jogar talvez em controle de tempo mais rápidos, onde o seu oponente vai ter menos tempo para tentar refutar o que você está fazendo. Como eu falei, nesse vídeo a gente focou em linhas nas quais o preto absolutamente oblitera o branco, e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que fazer de brancas aqui, como lidar com esse gambito da melhor maneira possível e como, digamos assim, refutar a iniciativa, nerfar esse ataque e chegar num meio jogo bastante confortável, porque esse é o risco que você corre jogando uma abertura como essa, né? Se o branco estiver completamente preparado, ele consegue uma posição melhor, mas a gente está contando com a chance de ele estar despreparado e acabar caindo numa dessas inúmeras armadilhas. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você está interessado em ver esse outro vídeo, como refutar o Gambito Stafford, vai estar saindo amanhã, então se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu te vejo lá. Até o próximo vídeo.